Fazem 10 anos que eu não estou mais vivendo o legalismo nem a formalidade de igrejas. Fazem 10 anos que eu parei de praticar o legalismo religioso, a vida dentro da formalidade religiosa. Fazem 10 anos. O que eu quero trazer para vocês com isso? Vamos lá. Eu quero aqui mostrar o seguinte. A minha vida, eu não vou negar. Eu criei em Jesus e eu passei a viver minha vida de fé em Deus dentro da religião. O evangelho foi pregado para mim, mas eu fui ensinado a viver minha vida com Deus dentro da religião. Bem, eu me converti a Cristo em 2003. Eu fiquei no sistema até 2015. É, isso mesmo. A partir de 2015, eu me desfiliei do sistema. No começo foi difícil, porque a minha mente me fazia acreditar que eu não estava mais em Deus, por ter saído do sistema. A minha mente me fazia crer que eu não era mais de Deus. E no começo eu fiquei um pouco constrangido com isso, porque eu estava preso na formalidade do sistema, na conveniência, na satisfação e na alienação do sistema. Mas a partir daí, quando eu saio do sistema, eu coloco minha vida na prioridade de buscar isso aqui, ó, conhecer. E o ponto que eu busquei conhecer foi Cristo, a partir dos evangelhos. A partir do momento que eu comecei a buscar o conhecimento de Cristo, lendo a palavra, eu fui sentindo a paz, a alegria na minha alma, a certeza, a convicção da minha vida guardada em Deus, independente da igreja, que eu não estava mais. Eu comecei a ter a convicção, a certeza e a alegria de Deus na minha vida. A convicção e a certeza. E aquele constrangimento, aquele sentimento de culpa, de medo, de ter se afastado de Deus, deixado a Deus, por não estar nas igrejas, eu perdi isso. E eu tive a convicção e a certeza da minha vida firmada em Deus, pela minha fé em Jesus Cristo. Quando eu passei a ler as Escrituras, a aprender mais de Cristo, eu passei a firmar a minha vida, não mais dentro de um legalismo religioso, centralizando minha vida dentro de uma religião, escravizando o meu viver para Deus por meio da religião. Quando eu comecei a aprender de Cristo, eu comecei a ser iluminado, esclarecido, conhecendo a verdade, e a partir daí eu fui sendo liberto da opressão do sistema religioso, que me fazia acreditar que eu não poderia viver com Deus, que eu não poderia ser de Deus, se eu não estivesse no sistema. Que eu tinha que estar servindo ao sistema, devoto e consagrando o meu viver ao sistema, para que eu fosse de Deus e que Deus me abençoasse. Eu tinha que estar lá, cumprindo a formalidade. Quando eu conheci a verdade, eu fui liberto dessa mentira. Então, eu fui liberto, renunciei
e me desliguei do sistema religioso em 2015. Fazem 10 anos. Isso foi o Espírito de Deus trabalhando em mim. Eu não senti mais vontade de estar no sistema. Eu não deixei o sistema por rebelião, por contenda com os irmãos, quando eu vivia lá. Eu não saí do sistema igreja porque eu não me submeti ao pastor, porque eu fui expulso pelo pastor, excomungado. Não. Eu saí do sistema por decisão minha. Eu decidi. Eu não me sentia mais à vontade no sistema. Eu saí do sistema, irmão. Fazem 10 anos. E de 10 anos para cá, eu dediquei minha vida a Cristo. Pregar o Evangelho. Trabalhar em defesa da fé. Consagrar minha vida a Cristo pela palavra. Viver em prol da obra do reino de Deus. Anunciar Jesus. Defesa da fé. Condenar as obras das trevas. De 2015 para cá, eu dediquei minha vida, priorizei meu viver, centralizei minha atenção em Cristo, na palavra dele. E passei a buscar aprender de Cristo. E cada vez que eu vou aprendendo de Cristo, eu vou sendo mais fortalecido, tendo mais convicção e certeza que a decisão que eu tomei foi a certa. Porque se eu tivesse no sistema, hoje eu era um robô, um produto do sistema, manipulado, alienado pelo homem que governa no sistema. Se eu tivesse hoje ainda no sistema, eu estava subjugado ao sistema, vivendo a formalidade do sistema, escravizado no legalismo do sistema. Não desenvolveria o talento que Deus me deu. Estaria na formalidade do sistema. Dentro do molde que o sistema modula a pessoa. Se eu tivesse no sistema ainda hoje, eu estava vivendo como mais um discípulo do sistema, pregando os princípios, os valores do sistema. Se eu estivesse dentro do sistema igreja, eu não tinha crescido na graça e no conhecimento de Cristo. Eu cresci no conhecimento, esse conhecimento que eu levo. Eu aprendi com a palavra, com Cristo, buscando, examinando, conferindo o que me ensinavam para ver se era o que Cristo ensinou. Eu me dediquei a isso, irmãos. Hoje, eu estou firme, constante, abundante nessa fé, preparado para defender a razão da minha fé, apto para usar a palavra, a espada do Espírito, manejar bem, na apologética, em defesa da fé, pronto para levar a verdade e o esclarecimento a outras pessoas, edificar o corpo de Cristo, igreja de Deus, pessoas. Eu estou apto, pronto, para corrigir, instruir, ensinar, exortar os irmãos. Se eu estivesse no sistema, eu estava com a minha mente cauterizada, dentro da direção do sistema. Eu não evoluía. Eu não desenvolvia o dom, o talento que Deus me deu.
eu estaria acomodado no sistema, vivendo a formalidade do sistema, rodando feito o povo de Israel, que passou 40 anos rodando no deserto, perdido de Deus. Se eu estivesse no sistema, eu estava rodando dentro do mecanismo do sistema, vivendo a formalidade do sistema, acomodado na conveniência do sistema, sem ter crescimento para com Deus. Mas quando eu decidi sair da dependência do sistema, quando eu entendi que a minha vida com Deus dependia de Cristo e da palavra dele, e eu era responsável a buscar esse conhecimento, eu passei a buscar o conhecimento de Cristo. E a partir daí, eu comecei a não me sentir mais bem dentro da formalidade do sistema, dentro dos preceitos e valores pregados no sistema, dentro das regras e das normas do sistema. Por que eu não me submetia? Por que eu não estava mais satisfeito e não tinha mais como viver aquilo? Porque o que o sistema aplica no povo tira o povo do senhorio de Cristo, da direção de Cristo, da dependência de Cristo, da submissão a Cristo. O sistema escraviza o povo na dependência do sistema, colocando Deus como mediador deles, fazendo o povo depender de Deus pelo sistema, subjugado na autoridade e no domínio dos homens, do sistema, como se fosse a Deus. Eu não me sentia mais bem. Estava desconfortável, porque eu não conseguia ficar calado diante daquilo que era pregado no sistema, diante dos valores e preceitos que o sistema pregava como de Deus. Eu não me senti mais bem. Não tinha como eu estar no sistema, concordando, compactuando, compartilhando, vivenciando, praticando o que o sistema estabelece. E eu agora passei a me submeter a Cristo pela palavra, que me faz condenar, reprovar o que o sistema ensina. A partir do momento que eu saí da dependência do sistema e coloquei minha dependência em Cristo, na sua palavra, é como se a luz que iluminou o meu entendimento me fez afastar das trevas. O sistema é trevas. É uma treva maquiada como luz. O sistema, ele faz o povo entender que estão servindo a Deus, que estão dedicando sua vida a Deus, que estão devotando seu viver a Deus, e não é. Quando eu comecei a me dedicar a aprender de Cristo, direto dele, por ele, eu comecei a ver o contraditório daquilo que Jesus ensina, daquilo que o sistema ensina, que é contraditório ao que Jesus ensina. Eu disse, não, minha vida, ela foi entregue a Jesus, para viver para Deus, por Jesus. Eu não entreguei minha vida a uma religião, para viver para Deus, pela religião. Não. Eu entreguei minha vida a Cristo, para viver para Deus, em Cristo, por Cristo. E o sistema tira você dessa verdade, desse princípio. O sistema troca os valores e os princípios que Cristo ensina. O sistema deturpa e falsifica. Então, fazem 10 anos que eu renunciei ao sistema. Saí da dependência de Deus
por meio do sistema. Porque no sistema você não cresce para Deus. No sistema você não tem o crescimento do conhecimento de Deus. No sistema você vai viver alienado, com a mente cauterizada, subjugado a viver a formalidade do sistema, escravizado no legalismo do sistema, que não leva você a Deus. Quando eu comecei a analisar a verdade do Evangelho que Jesus trouxe para nós, para toda a humanidade, eu comecei a observar o sistema. Ele deturpa, ele muda os valores, os princípios do que Jesus ensinou no Evangelho. O sistema ensina contrário. Tira Jesus do centro. Tira a exclusividade do sacrifício de Cristo. Tira Jesus como caminho único, meio de vida com Deus. O sistema, dentro de uma sutileza da estratégia que Satanás dá aos homens para manipular a verdade e fazer dela mentira, e fazer da mentira a verdade, e colocar para o povo crer dentro do sistema, eu comecei a observar. O sistema tira o senhorio de Cristo, anula o sacrifício vicário de Cristo, substitui o sistema, adiciona outros meios ao Evangelho, tira o homem da vida centralizada em Cristo, firmado na palavra dele, para ter a comunhão com Deus. O sistema leva as pessoas a se submeter à autoridade do sistema, centralizar sua vida, consagrando e devotando dentro do sistema, subjugado na autoridade, não de Cristo, dos líderes do sistema. Quando eu comecei a analisar tudo isso, irmãos, eu percebi, não vou me submeter a isso. Não tem como eu, conhecendo a verdade, e me subjugar na mentira. Eu não vou de encontro aos princípios e os valores do Evangelho que eu recebi. Eu não vou negar a minha fé para viver uma fé vã, para ter a conveniência do sistema, para ter a aprovação do sistema, para viver a mentira de Deus dentro do sistema. Eu prefiro ser excluído do sistema, excomungado do sistema, não ser aceito no sistema, porque eu tenho que buscar ser aceito por Deus, eu tenho que buscar estar em Deus, eu tenho que buscar ser aprovado por Deus, e tudo isso não é através do sistema religioso, é por Cristo e em Cristo. Opa, bom dia, estou lá. É por Cristo e em Cristo que eu tenho a aprovação de Deus, que eu tenho a comunhão com Deus, que eu estou na promessa de Deus. Eu não dependo de uma igreja, de um culto, da aprovação de um líder religioso, da intercessão, do intermédio de nenhum líder religioso, como pontífice, como sacerdote, como guia da minha vida com Deus. Tudo isso é Jesus. O Evangelho ensina isso. Eu dependo de Cristo, a luz de Deus, por onde eu sou guiado, para não andar nas trevas. Eu dependo de Cristo, o caminho que me leva a Deus, a vida que eu preciso ter com Deus, a porta de acesso a Deus, a aprovação de Deus, para estar na promessa de Deus. É Jesus. É Jesus. E isso não é por meio de uma igreja, é por meio da minha fé na palavra dele, crendo nele,
guardando o que ele ensinou. Quando eu passei a ter esse esclarecimento, esse conhecimento, esse entendimento, eu não me submetia mais a estar dentro do sistema, a ser propriedade e negócio do sistema, a estar sob o domínio e a autoridade dos homens dentro do sistema, a colocar minha vida devota e consagrada, centralizada dentro do sistema, como se fosse a Deus. Eu digo, isso não é a verdade. Não é esse o meio. Não é por aí. Jesus não ensinou isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Renunciei e fiz como Paulo fez. Considerei como esterco, por perda, para que, pelo excelente conhecimento de Cristo, eu possa alcançar a promessa de Deus na minha vida. Não é por dentro de igreja, é pelo conhecimento de Cristo. Eu me converti a Cristo. Todo dependente dele. Porque no começo eu me converti a Cristo, dependente de igreja, do sistema, do homem, a quem eu dedicava, consagrava, centralizava minha vida e meu viver, como se fosse a Deus, dentro das igrejas dos homens, vivendo para o sistema. Hoje não. Hoje, depois de adulto, não sou mais menino, levado por nenhum vento de doutrina, por enganos de homens fraudulentos. Por quê? Porque eu não sou mais menino. Eu cresci na fé. Eu sou adulto na fé. Eu tenho conhecimento da fé. Eu tenho entendimento da vida com Deus. Eu conheço a verdade, por onde eu sou liberto. E ando nessa liberdade, pela verdade. Então vocês estão entendendo? Agora, se eu não tivesse saído do sistema, eu não tinha evoluído o dom que Deus me deu. Porque olha como o sistema faz com as pessoas. Olha a contrariedade do sistema. Contraria o que Cristo ensinou. Irmãos, eu me converti em 2003. Com menos de um ano, eu estava com a sede imensa pela palavra de Deus. A minha dedicação era aprender daqui. E o Espírito Santo me levou a me dedicar aos 4 evangelhos e às cartas apostólicas, o Novo Testamento. Quando eu me converto a Cristo, em mim gera no meu interior uma fome, uma sede da palavra. E eu fui alimentar e saciar minha sede. Quando eu me converti a Cristo, eu estava desempregado. Não tinha compromisso secular com trabalho. Eu me dediquei às Escrituras. Eu começava a ler a Bíblia de 8 horas da manhã e até o meio-dia. Parava para comer. Descansava um pouco, relaxava. E quando era de 2 horas, eu pegava a Bíblia de novo para ler. Aprender de Cristo. Conhecer os acontecimentos que Deus revela, para que eu tenha entendimento e conhecimento do que Ele mostra. E eu passei a dedicar a minha vida aprendendo. E na madrugada, eu começava de 10 horas da noite. E ia lendo a Bíblia até 3h30, 4 horas da manhã. Eu não trabalhava. Eu, tome Bíblia, tome buscar, tome me alimentar. Buscar a Deus não é estar dentro de igreja. Buscar a Deus é através do conhecimento dele, da palavra. Você se dedicar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é buscar a Deus. Observe como nas igrejas, no sistema, o povo é ensinado errado em relação aos princípios de Deus. O povo é ensinado errado sobre buscar a Deus, sobre adorar a Deus, sobre servir a Deus, sobre casa de Deus, sobre ser de Deus. O povo é ensinado errado. Quando eu comecei a ler a palavra, me fortalecer no Senhor, pelo conhecimento, fui crescendo na graça, no conhecimento de Deus, e fui começando agora a me colocar
como luz, aborrecendo aqueles que estavam trazendo conceito contrário. Eu dizia não, a palavra não diz assim, Jesus não ensinou assim. E eu comecei a ser destacado. Irmãos, com menos de um ano, eu estava tocando a trombeta, levando a informação do Evangelho nas ruas da minha comunidade. Com menos de um ano de convertido a Cristo, eu estava tendo a oportunidade, dentro da igreja, aonde eu participei, no começo da minha fé. Com menos de um ano, eu estava debatendo com testemunha de Jeová, com mormons, com espírita. Eu estava confrontando os conceitos religiosos, os princípios e valores de Deus que os religiosos tinham. E eu estava incomodando, comecei a incomodar, pregando a verdade. Irmãos, o que eu estou falando, a minha comunidade onde eu moro testifica disso. Eu consegui um caixa e um microfone. Eu passei 5 anos seguidos, sem interrupção. 5 anos. Eu passei 5 anos pregando o Evangelho. O Evangelho, a palavra. Ainda um pouco tímido, mas já me dedicando a pregar a palavra. Eu passei 5 anos nas ruas, nas esquinas daqui da minha comunidade onde eu moro. Eu era conhecido como o irmão que prega na rua. Eu estava toda tarde nas esquinas da comunidade onde eu moro, nas ruas, pregando. Eu saía evangelizando sozinho as pessoas que estavam sentadas na frente de casa. Eu passei 5 anos sem interrupção pregando o Evangelho. Agora, escuta uma coisa. Olha o que o sistema faz. Na igreja que eu estava, se levantou um grupo de obreiros da direção da igreja, preocupados com a reputação da igreja, e começaram a querer me atrapalhar. E começaram a dizer: pastor, o irmão Wellington está fazendo uma obra paralela à igreja. Eu estava pregando o Evangelho. Eu estava pregando o Evangelho. Não estava levando heresia. Mas a direção da igreja, alguns que estavam nessa igreja, começaram a dizer: o irmão Wellington está fazendo uma obra paralela à igreja. Não pode. Não é oficial. O pastor não deu autorização. Não está dentro da direção do grupo oficial da igreja para evangelizar. Peraí. Para eu evangelizar, eu preciso de autorização do sistema religioso, do líder religioso, de departamento de religião. Peraí. E eu comecei a me aborrecer com isso, irmão. Começaram a me perseguir. Na igreja que eu estava, passaram 1, 2, 3 pastores no meu tempo. Todos os 3 pastores, os irmãos trabalharam na mente deles para me atrapalhar. Eu digo, eu fui a todos os 3. O que eu faço, tenho convicção que Deus me chamou para fazer. Eu não estou fazendo nada aqui contrário ao que Deus manda. Estou pregando o Evangelho. Não vou parar. Esses irmãos, a visão dele é formal, religiosa. A minha é a visão do reino. A visão dos irmãos era de igreja. A minha é do reino de Deus. Não, mas eu digo, não vou parar. Jesus me mandou pregar. E através desses 5 anos que eu passei pregando nas ruas, interruptamente, eu fui crescendo, irmão. Isso me instigava mais a buscar mais conhecimento, a aprender mais de Deus,
para poder dar de graça o que Jesus estava me dando de graça. O ensino do Evangelho, o conhecimento da verdade. E eu tinha sede de passar. Eu não conseguia ficar para mim. Eu não conseguia ver alguém dentro de um entendimento errado e eu ficar calado. Eu tinha que ir lá, levar a luz, esclarecer. Isso era na comunidade onde eu estava, no trabalho aqui. Nesse trabalho aqui. Porque esse trabalho aqui foi quando eu me converti que Deus me deu. E eu vim para aqui. E aqui nesse trabalho, onde eu estou até hoje, entrei aqui em 2005. Estou até hoje nesse trabalho. Onde eu estou aqui, esse prédio, 28 apartamentos, 14 andar, 2 por andar. Já evangelizei. De zelador, a síndica, a conselheiro, a moradora, condômino. Já evangelizei. Prestador de serviço que vem aqui. O meu trabalho é esse, irmão. O meu chamado foi esse. A vocação que Deus me deu foi para isso. E aqui eu já evangelizei diretamente todos os moradores. Aqui onde eu trabalho, ateu, católico, espírita, macumbeiro, mormos. Foi tudo evangelizado. Dentro de confronto teológico de princípios e valores de Deus e eu mostrando a palavra. Eu mostrando a palavra. Estou aqui até hoje ainda pregando. Ó. Então, irmãos, o sistema, ele queria me moldar. O sistema queria me colocar compromissado com o sistema, não com o reino de Deus. O meu compromisso é com o reino de Deus. Não é com o reino dos homens, no sistema igreja. De ninguém. Nenhuma. E eu disse, não vão me parar. Quiseram me parar, irmão. Olha o cabimento, não. Você não pode pregar o evangelho se a igreja não autorizar. Se não for pela igreja. Tem que ser num trabalho formal. Um trabalho sem produção. Um trabalho sem nenhum princípio. Um trabalho de evangelização que a igreja tem. Reunir o povo. Sair dando panfleto. Nem a pessoa que está distribuindo sabe o que tem no panfleto. Não conhece o conteúdo daquilo que está na mensagem do panfleto. Esse é o trabalho que as igrejas fazem. Trabalho da igreja. Só pode evangelizar no trabalho da igreja. Você que é dessa igreja. Vai para a rua, fazer apresentação, levar cantor, pregar uma mensagem de autoajuda, trabalhar a necessidade secular do povo, explorar a miséria do povo. Não, isso não é pregar o evangelho. Eu não me sentia bem, irmãos. E na igreja que eu estava, me colocaram como presidente de evangelismo, presidente de missões, mas o meu foco era o evangelho. Vamos evangelizar, vamos colocar aqui, ó, é assim, é assim. Não, tem que ser dentro da formalidade da igreja. Não. Então, para que eu não venha aqui causar conflito, eu saio. Eu não vou me submeter ao padrão, à regra, aos princípios, aos valores de nenhuma igreja, do sistema, me submeter, que faz você desprezar os valores, o propósito, o chamado, a finalidade de Cristo ter colocado você inserido no corpo, como membro, para edificação. Como luz para o mundo. Eu não fui chamado como luz para viver em 4 paredes, rodando, vivendo a minha vida com Deus em 4 paredes. Eu não fui chamado para viver com Deus aprisionado numa bolha do sistema religioso, vivendo a formalidade, o mecanismo. Meu Deus do céu, eu não aguentava os cultos, irmão. Os cultos é uma canseira, é um enfado, é uma repetição de coisas que não edificam. Eu não aguentava, irmão. Os pregadores falam mais deles, dão mais testemunho da vida deles.
e quando lê a palavra, explica toda errada, não tem compromisso com o Evangelho, não tem habilidade com a palavra. E aqueles que conhecem a palavra, deturpa, falsifica, para aprisionar o povo na ideia de igreja. Eu disse, não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não me submeto depois de ser esclarecido, conhecendo a verdade, eu me acomodar na mentira, viver a formalidade, só por conveniência, satisfação, estar na social, dentro dos ambientes, nas congregações. Eu quero a minha vida verdadeiramente em Cristo, guiada por Cristo. Então, irmãos, fazem 10 anos que eu saí do sistema e hoje eu estou levando para vocês, vocês conhecem, têm visto os meus trabalhos. Se eu estivesse no sistema, eu não estava fazendo essa obra, esse trabalho de evangelização que Deus me deu para fazer. Se eu estivesse no sistema, eu estava subjugado, acomodado, amordaçado pelo sistema, sem liberdade de pregar a verdade, que condena a mentira que o sistema está firmado. Se eu tivesse no sistema, eu não tinha crescido na graça e no entendimento, e nem tinha trabalhado o dom que Deus me deu, evoluindo cada dia mais no conhecimento de Cristo. Não é com heresia não, não é com visão nem revelação não. É dentro da verdade do Evangelho. O meu conhecimento, o crescimento que eu tenho é dentro do Evangelho. E hoje eu incomodo o sistema e todos os líderes e os discípulos do sistema. Eu incomodo. Porque a pregação do Evangelho condena e reprova todo o princípio e valor pregado no sistema, seja qual for ele, católico, evangélico, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer que for. A verdade condena e reprova as obras infrutuosas das trevas. Então, que Deus abençoe você, que Deus lhe fortaleça, que você esteja firmado em Cristo, na palavra dele, e não coloque sua vida, sua segurança, sua certeza e convicção de vida com Deus, da promessa de Deus, dentro de nenhum sistema, por meio de vida do sistema, subjugado na autoridade de homens dentro do sistema. Não coloque a sua dependência de Deus por intermédio de igreja, de homens, de obras, de rituais, de cerimoniais, de tarefas, de metas. Não coloque a sua vida com Deus dependendo dessas coisas. Tenha o entendimento do valor, da importância de Cristo para a sua vida, para lhe garantir a vida com Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus continue abençoando a todos vocês e que Ele continue me dando graça para permanecer pregando a sua palavra a tempo e fora de tempo, com sabedoria, temperança, mansidão e humildade, amando as almas, se expondo e padecendo para levar o conhecimento da salvação às almas que estão perdidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.